Bom, o ano era 2021, nós estávamos em pandemia, estava com 33 anos e acho que esse recado que eu vou dar hoje é muito importante. Na verdade é um testemunho, né, de algo no qual eu vivi e vivo desde esta data. Então, um dia, como de costume, no meu banho, tomando banho, eu senti um nódulo na minha axila. E na mesma hora eu senti minhas pernas fraquejarem. Foi onde eu falei, na mesma hora, né? Desliguei o chuveiro, saí, fui contar pro meu marido e ele falou, olha, dói, Amanda? Falei, não dói. Ele falou assim, então eu acho melhor você procurar um médico. E eu fui no médico, acho que menos de 2 semanas depois. E quando eu cheguei lá, ele me falou, olha, você é super nova, então não tem por que se preocupar. Mãe de 2 filhos, onde você amamentou os dois? Eu amamentei os dois durante um longo período. Então pode ficar tranquila. Mas de qualquer forma, vou pedir uma biópsia. E quando ele pediu essa biópsia, eu fui fazer. Na verdade, fiz a mamografia e o ultrassom. E no dia do ultrassom, eu já senti que tinha alguma coisa diferente. Alguma coisa com que eu tivesse que me preocupar de fato. E o exame ia demorar pouco tempo para sair, então eu cheguei em casa, informei a minha tia que foi um anjo, assim, na minha vida, durante todo o processo. E eu falei pra ela, falei, olha, eu fui fazer um exame, eu tô com um carocinho, né, debaixo da axila, já tinha comentado, e eu fui fazer e eu senti que tem alguma coisa diferente. Daí ela falou, não, olha, pra você não ficar preocupada, amanhã, assim que sair esse exame, você já me manda, que eu já vou olhar. E quando eu mandei, na mesma hora ela falou, pega seus documentos, deixa seus filhos na sua sogra e vem pra cá agora, urgente. Eu falei, deu merda. Já sabia que de fato alguma coisa diferente tinha acontecido, estava acontecendo e estava por vir. Mas não imaginava de fato, né, o que estaria por vir. E eu digo para todos, daquele dia em diante, minha vida nunca mais será a mesma. Então minha vida mudou da noite pro dia. Simplesmente da noite pro dia. Eu não tinha nenhum sintoma, a não ser um pouco de cansaço. Mas como eu sempre fui muito ativa, estava sempre fazendo alguma coisa, não conseguia ficar parada, pra mim era por conta da correria do meu dia a dia. E pra minha surpresa, acreditem ou não, eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 33 anos. Eu demorei querer falar, demorei conseguir falar, conversar a respeito. Tudo aconteceu muito rápido. Então, era uma luta, na verdade, contra o tempo. Uma mulher jovem, com 33 anos, mãe de 2 crianças, também jovens, e precisava começar a corrida ali contra o mais temido, né? Ou aquilo que as pessoas, inclusive, têm medo de falar, né? Que é o câncer. E eu passei, logo depois, em seguida, quando eu fui diagnosticada, eu fiz inúmeros exames. Na verdade, eles te viram assim do avesso para poder descobrir tudo que precisa ser descoberto. E eu lembro que logo que no início, quando eu fui tirar meu sangue, uma enfermeira falou pra mim, né, porque eu passava mal com injeção. E uma enfermeira falou pra mim, olha, se você tem medo de injeção, eu acho melhor você fazer algo pra mudar isso. Por quê? Porque na verdade você vai passar por muito disso ainda.
E de fato, eu não sabia o que estava por vir. E é aquela situação, né? Você tem que contar para os familiares, cada um reage de um jeito, aquela dor te corroendo, uma sensação que é difícil descrever com palavras. Na verdade é um medo, né? A gente, quando recebe o diagnóstico, por mais que muito avançado, né, esteja a tecnologia, os estudos, a gente ainda assim se sente com muito medo. E eu confesso que uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, até hoje pra mim é difícil, é quando dentro do hospital eu aperto no elevador pra subir, né, pra área oncológica. Ainda de hoje, pra mim, me dá, mesmo depois de tanto tempo, ainda me dá agonia. Uma sensação ruim. Porque naquele corredor, a primeira vez que você entra, você vai ver todas as fases na qual você também vai passar. E imagina, uma pessoa que não tem sequer qualquer sintoma, o câncer é uma doença absurdamente silenciosa, onde não causa sintomas. Pra você tá normal, então eu acho que isso é o mais difícil, fazer com que a cabeça entenda de que você está doente mesmo sem ter sintomas. Então, pra mim foi muito complicado. Bom, e até então começava ali uma luta contra o tempo, como eu disse, que foi muito difícil. Só quem sabe é quem passa. Eu acredito que nem os médicos, os profissionais, né, da saúde, que têm acesso às informações, a estudos, não têm ideia do que é estar na pele do paciente. Então, ali eu comecei foi tudo muito rápido. Foi descoberto que eu tinha 3 nódulos, 1 na axila e 2 nos seios. Já estava ali há um tempo, né? Já estava um pouco avançado. E chegar em casa com esse diagnóstico, olhar para os seus filhos, para a sua vida e ver que tudo mudou, tudo ia mudar, foi muito difícil. E o que eu me recordo foi que eu comecei as químios. Logo que eu fazia as químios, eu lembro que muita coisa se apagou. Mas eu lembro que logo que começava eu já dormia. Geralmente durava mais de 4 horas tomando químio. Eu comecei pelas químios brancas, onde eu fiz um total de 12 químios brancas e 4 vermelhas. Foi no total 16. E eu comecei com as brancas, onde eu tive inúmeros sintomas. Nem todo mundo reage igual, né, à medicação, mas eu tive muito sintoma. Então, eu tomava muito corticoide. Imagina, para mais de 4 horas de medicação. E eu dormi a maior parte do tempo. Foi onde, do que eu parecia estar normal, da minha vida estar normal e minha saúde está normal, com a químio começou a me destruir, assim, parecia. Então eu comecei a ficar fraca, com muitas dores, e isso só acumulava. Quanto mais medicação eu tomava, mais acumulava no meu sistema e assim, ia intensificando, né, todos os sintomas. Isso foi muito difícil. Logo de início eu fiz aquela touca, né, aquela touca que a gente coloca para tentar conservar o cabelo. E o meu, olha, durou bastante. Eu tomei, acho que 9, 10 químios branca e o meu cabelo não caía, não caía.
E eu tava super bem, falei, olha, eu acho que eu vou ser diferente, porque meu cabelo não cai, então não vai cair, né? Eu vou conseguir. E quando mais pra frente, o médico falou pra mim, eu acho melhor agora, ao invés de você gastar pra fazer a touca, você começar a pensar numa peruca. Porque o seu cabelo e seus pelos vão cair. Então, além de você estar passando por tudo aquilo, que é uma dor psicológica, além de uma dor física, porque a quantidade de agulhadas, de exames que você faz e que são muito doloridos, ainda tem a questão psicológica. E a questão também que hoje eu entendo quando as mulheres falam que você não se reconhece, porque de fato eu ainda tenho dificuldade para me reconhecer. Eu ainda tenho dificuldade para aceitar. Não é aceitar, eu acho que eu consigo aceitar, né, o meu novo estilo de vida, o meu novo eu, né, essa transformação. Mas é algo que ainda me dói muito, né? E o vídeo vai ficar até longo. Bom, mas eu fiz as quimios. Quando chegou na quimio vermelha, foi onde eu comecei a ter muitos sintomas, enjoos, começou a cair meu cabelo. E foi onde aquela transformação era bem visível, porque a nossa pele muda, a coloração, o nosso rosto muda, porque você fica, além de inchado, você fica com uma aparência de doente, de fato, que você tá, mas você fica com muita aparência, sem cabelo, sem pelo, é assim, algo absurdo e dolorido também. E você vê as pessoas levando a vida normal. Na verdade, isso são os fogachos que eu ainda tenho por causa da medicação. Então pode notar que eu tô suando. Isso faz parte da medicação que eu tomo ainda, né, para barrar os hormônios, pois meu câncer é hormonal. E é muito difícil você ver que somente a sua vida parou. Que a das pessoas continua. Mesmo aqueles amigos que eram tão próximos, que conviviam e viviam com você, eles vão se afastando, porque as pessoas não querem ninguém doente, né? Não querem, são poucas as pessoas na qual elas doam um pouquinho do seu dia, que doam um pouquinho da sua vida para poder se dedicar a alguém que de fato está doente, né? E isso infelizmente é bem dolorido, porque eu tive muitas amigas que se afastaram simplesmente porque eu estava doente. E assim, elas queriam continuar vivendo uma vida alegre, feliz e contente, coisa que eu não podia passar mais por aquilo, porque minha vida de fato mudou, né? E então, assim, quando eu falo que tudo na sua vida muda, é exatamente tudo. É exatamente tudo. Bom, fiz as quimios, terminei, foram 16 quimios, foram meses de tratamento. As brancas eu fazia todas as semanas, todas as quartas, que eram dias assim terríveis, porque meus filhos choravam muito, porque sabiam que ia me ver daquele jeito. E nas vermelhas, que foram 4, eu tomava a cada 15 dias, porque elas eram muito fortes. E ok. Bom, acho que fica para um outro vídeo, né? Tá contando mais a fundo quais eram os sintomas, as sensações, tudo pelo que eu passei. Eu queria poder dividir um pouquinho com vocês, né? Sobre como foi a minha trajetória. Na verdade, eu criei esse canal com a intenção de poder ajudar mulheres,
no autocuidado, no autoexame, a importância disso. E uma vez que isso chega na sua vida, realmente tudo muda, né? Então é uma ajudando a outra. Bom, mas daí fiz as químios, terminei as químios. E quando foi logo depois, eu fiz a cirurgia. Acho que uns 2 meses depois eu fiz a cirurgia, né? Onde eu tive que tirar o quadrante. Fiz a reconstrução e depois disso ainda teve a rádio. Então eu fiz mais 15 sessões de radioterapia. E aqui estou eu, né? Quase 2 anos que já terminei o processo, né? Mas isso, o tratamento eu digo de químio, rádio e cirurgia. Porque o tratamento em si, todo mundo fala, né? Ah, você já terminou, que bom, você está curada. Não, eu estou em remissão. Então, para quem não sabe, remissão, a gente fica ali ainda um tempo, né? Infelizmente, sem saber quando essa bendita, né? Se ela vai sumir, se ela vai voltar. Você ainda passa pela dúvida, né? De tudo. E a gente fica tomando medicações. Então, atualmente, quase 2 anos depois, eu ainda tomo medicações na barriga. Tomo pelo meu catéter. E tomo diariamente o que eles chamam de quimio oral. É como se fosse uma quimioterapia oral. Então, todos os dias, regradamente, eu não posso esquecer minha medicação. Mas estou bem, estou feliz, estou aprendendo a viver novamente, de forma diferente. Na verdade, eu estou aprendendo a me reconstruir novamente, né? A construir como se fosse uma nova identidade. É muito estranho, porque a Amanda de antes, ela ficou naquela quarta-feira. E existe uma nova Amanda depois daquela quarta-feira. Depois de todo o tratamento, de todo o processo, de como nossa mente muda, nosso ser humano muda. E acredito que de fato era algo que eu precisava passar. E vim aqui dar meu testemunho e quero estar disponível para ajudar outras mulheres. Quero criar esse canal para poder contar um pouquinho mais de como que é, porque isso aqui só foi foi por cima, mesmo que tenha demorado. Poder contribuir com dicas, informações, tudo que seja relevante e bom, né, para nós. Eu acho que o fato de você ser empático com o ser humano é o que nos torna melhores. Então, aquele que tem a capacidade, né, de ser empático eu digo de todas as maneiras, não simplesmente falar que liga e não liga, mas ser empático com o outro é o que torna a gente um ser humano muito melhor, né? Então, queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final. Essa é um pouquinho da minha história. E muito obrigada e desculpa pela demora. Eu falo bastante. Então, para quem vai começar a acompanhar aqui, já vai ver que, de fato, eu converso bastante. Bom, até logo. Até mais.